a sua espada e abra em Gênesis 24. Oh, aleluia. Tu és tremendo, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, Jesus. Grandioso é o seu nome, Jesus. Gênesis 24. Aleluia. Gênesis 24, verso 1. Estamos juntos? Amém? E Abraão era velho e bem avançado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em todas as coisas. E Abraão disse ao servo mais velho da sua casa, que governava sobre tudo o que ele tinha: rogo-te que ponha a sua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra, que tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe disse: se porventura a mulher não quiser seguir-me para esta terra, eu deixarei levar teu filho novamente para a terra de onde tu viestes. E Abraão lhe disse: cuida, para que não leves meu filho para lá novamente. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da terra do meu pai e da terra da minha parentela, e que falou comigo e que jurou para mim dizendo: a tua semente eu darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. Espírito Santo amado, traz a sua presença, a sua calmaria, para que a nossa mente ela possa ser levada cativa à obediência de Cristo. Espírito Santo, venha ministrar em nós e através de nós. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, porque o que há em nós que é agradável, se não for a sua beleza em nós, se não for o seu perfume em nós. Nós queremos clamar dia e noite por você, Jesus. Nós queremos clamar, Yeshua. Vem, vem, seja estabelecido nessa nação, seja estabelecido na tua igreja, seja estabelecido nas famílias. Vem, seja estabelecido em nós. Saltando sobre os montes. Ora, vem. De Jerusalém. Ora, vem, ó noivo amado. Sou sua noiva apaixonada. Deixa o Espírito te quebrantar. Deixa o Espírito te quebrantar. Esperando. Deixa Ele te quebrantar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Ora vem, ora vem. Sou sua noiva apaixonada. Te queremos, te ansiamos. Esperando para dançar. Nós queremos celebrar as bodas contigo, Jesus. Yeshua. Mais alto, igreja. Uma noiva que pede a presença. Uma noiva que anseia o noivo. Uma noiva que espera o noivo.
esperando para dançar. Te esperando. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou sua noiva apaixonada, sou sua noiva apaixonada, esperando para dançar. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos, lindo, lindo, lindo Jesus. Te esperamos, Jesus. O nosso coração se alegra na expectativa desse encontro. Nosso coração se alegra. Vem saltando sobre os montes Ele está vindo, Ele está vindo. de Jerusalém. Sou sua noiva, sou sua noiva apaixonada, esperando Te esperando. vem saltando de Jerusalém. Eu sou sua noiva apaixonada, esperando para dançar. Céus e terra se encontram em adoração. Céus e terra se encontram em adoração. Ei! 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 Vem saltando sobre os montes. Oh! Podemos assentar. Aleluia. Aleluia. O tema da nossa mensagem é o casamento de Isaac e Rebeca. Uma linda história de amor. E hoje eu gostaria de contar essa linda história de amor para você. Fala assim: eu quero ouvir. Eu preciso ouvir. E aqui tem alguns personagens nessa história que eu gostaria que você prestasse bem atenção para você entender esse contexto. Porque essa história, ela tipifica a sombra do que aconteceria no Novo Testamento. E os personagens que tem nessa história é um homem chamado Abraão. Repita comigo: Abraão. Abraão tipifica Deus. Repita: Abraão tipifica Deus. Isaac tipifica Jesus. Ok. O servo, mais à frente fala que ele se chamava Eliezer. O servo Eliezer tipifica o Espírito Santo. Repita: Rebeca tipifica a igreja. Então vamos lá. Abraão tipifica quem? Deus. Isaac, Eliezer, o servo. Rebeca. Amém, amém, amém. Então aqui começou a história falando o seguinte: Abraão era o patriarca e já estava bem adiantado de idade. A sua esposa Sara já havia morrido. E
ele olha para o filho e ele fala: já está na hora que meu filho se case. Então ele chama o seu servo Eliezer e fala com ele: eu quero que você vá à terra da minha parentela, Ur dos Caldeus, e eu quero que você traga uma noiva para o meu filho de lá. E o servo fez o juramento. E esse servo era o mais velho da casa. Ele era o mordomo daquela casa. E o servo fala para ele assim: meu senhor, e se ela não quiser vir de lá, de tão longe para cá? Eu preciso entender que tipificação e sombra não são todos os detalhes da vida desses personagens que tipifica Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas aqui nesse contexto, ele entra nesse tipo de representação. Então ele vai e fala assim: se ela não quiser vir, olha a resposta que ele deu: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha parentela, e que falou comigo e jurou para mim dizendo: a tua semente eu darei essa terra. Ele enviará o seu anjo adiante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. Confiança. Essa confiança que Abraão tinha em Deus, no sobrenatural de Deus. E aqui nós vemos que ele fala isso para o servo, e o servo se prepara para ir. Então veja bem, vamos agora às simbologias. Abraão era o dono de toda a riqueza. Tudo que existia era de Abraão. Abraão tinha um filho, seu sucessor. Ele pega toda a riqueza para dar para o seu filho sucessor. Então nós vemos aqui Deus Pai, com toda a riqueza, com toda a beleza, pega tudo que é dele e coloca nas mãos de Jesus. E aqui fala que o servo, que Isaac, que Abraão colocou todos os bens nas mãos do servo. O servo significa quem? O Espírito Santo. Então nós vemos aqui, o pai planejou, o filho executou, e o noivo, o Espírito Santo, ele prepara a noiva para o encontro. Então, aqui no papel do Espírito Santo, fala que ele pegou os camelos, colocou grandes riquezas nos camelos e seguiu viagem. E ele faz o seguinte: ele faz uma oração, ele fala assim: Senhor, de meu Senhor, eu rogo-te que eu tenha êxito, que eu tenha sucesso nesse dia. Mostra bondade para com teu filho, para com teu senhor Abraão. Então nós vemos aqui que Eliezer, ele intercede para que se ache uma noiva para Isaac, não é isso? O que o Espírito Santo ele faz hoje? Intercede por quem? E nós somos a igreja. E como igreja nós iremos nos apresentar para ele como a noiva. Então aqui nós vemos o papel do servo intercedendo por essa noiva de Isaac. E fala o seguinte, aí ele fala: só ele Deus. Ele fala: Senhor, a moça, a donzela, que se inclinar o seu canto para que eu possa beber quando eu pedir, e ela oferecer água para os meus camelos, essa é a moça que o Senhor escolheu para o meu servo. Então ele fala essa oração ao Senhor, e quando ele observa, chegando ao poço, uma donzela muito bonita, muito formosa. Isso aqui depois você lê, está tudo registrado no 24. E o servo se aproxima dela e fala: dai-me de beber. Ela fala: bebe, meu senhor. Ela se apressou a entregar para ele a água. E ela esvaziou, ela falou: olha, eu vou dar também água para os camelos. Quando o servo ele ouve isso,
ele fala: Senhor, eu tive sucesso. E fala que ele deu para ela brincos de ouro de meio ciclo de peso e 2 braceletes na mão. E aí ele perguntou para ela: de quem que você é filha? Aí ela responde: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que deu à luz a Naor. E ele conversando: tem lugar para que eu possa levar eu e os meus camelos, tudo para lá? Tem, tal. Ela chega correndo, vai na casa do tio dela, que a mãe dela morava com o seu irmão, e o irmão dela chamava Labão. O irmão da mãe chamava-se Labão e era tio dela. Labão aqui, ele vai tipificar o mundo. Repita comigo: Labão tipifica o mundo. Então, ela vai contar essa história para Labão, e Labão vai lá e busca aquele servo, e o servo começa a contar para ele toda a história, que só ele, Deus, sabia de tudo o que havia acontecido. Aí ele fala: eu estava em pé no poço, quando eu vi uma virgem a tirar água, e eu disse a ela: dai-me, rogo-te, um pouco de água no teu cântaro. Aí ele conta toda a história e fala com ele: olha, eu vim buscar a noiva para o meu senhor Isaac. Aí depois de contar tudo para ele, aí ele respondeu assim, ó: Rebeca, Labão, está diante de ti. Toma e vai, como o Senhor te disse. E aconteceu que ele adorou o Senhor, e o servo trouxe joias de prata, joias de ouro e vestes, e deu a Rebeca. E ele deu coisas preciosas também para o irmão e para a sua mãe. Aí, continuando a história, no outro dia de manhã, Eliezer fala com Labão: deixe-me levá-la ao meu senhor. Labão fala: não, deixa conosco alguns dias, até você levá-la. Aí ele falou: não me pare, deixe que eu leve a noiva para Isaac. Aí Labão, ele fala assim com ele: olha, e eles chamaram a donzela. Labão falou: chame a donzela é a Rebeca, e perguntou para ela assim: Labão representa quem? Tu queres ir com este homem? E ela respondeu: sim, eu irei com ele. E fala que Rebeca foi junto com Eliezer. Eliezer representa o Espírito Santo. E ela vai, sobe nos camelos e vai para essa viagem. Eliezer vai conversando com ela. Ao longe ela avista um homem. Ela fala: que homem é aquele? Ele fala: e este homem estava no campo orando. Aí ele fala: é o meu senhor Isaac. Ela pega, se cobre com um véu, levanta os olhos para ele. Fala que Isaac a toma, leva para a tenda de Sara e a ama. Vamos lá agora em cada detalhe aqui desse texto. Os detalhes do texto é que Deus te ama demais. O Senhor te ama profundamente. O Senhor, Ele planejou cada detalhe. Antes que nada houvesse, Ele já começou a planejar. Todas as coisas foram planejadas pelo Pai. E chegou o tempo em que o Pai queria encher a casa de mais filhos. Tinha ele, o Espírito Santo e Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E chega uma época em que o plano de Deus começa a desenrolar. E esse plano de Deus começa a desenrolar. E ele fala: olha, a noiva para o meu filho não é uma noiva que vive no mundo. Quando eu quero falar mundo, eu falo sistema de valores contrários à palavra de Deus.
Então, quando Abraão falou para Eliezer: não quero que o meu filho se case com as cananeias, elas representavam um sistema. E aqui, quando Deus Pai, Ele planejou a noiva para o filho dele, Jesus, não seria uma noiva de qualquer jeito, de qualquer maneira. Essa noiva, ela que tinha que ter as características para se juntar, para se casar com seu filho. E aqui nós vemos que tudo foi colocado nas mãos de Eliezer para que ele pudesse buscar essa noiva. E nós vemos aqui que a palavra de Deus em João, capítulo 16, verso 14 e 15, fala que tudo que é do Pai foi dado filho, e tudo que é filho será revelado pelo Espírito Santo à igreja. Quem tem o Espírito Santo dentro de si? Deixa ele então gritar à igreja. Deixa o Espírito Santo se alegrar, dele receber essa mensagem e se alegrar. E fala que tudo foi colocado. Então, se o Pai deu para o Filho deu para o Espírito habita em mim, Ele habita em você, com todas as riquezas em Deus, que foram dadas para eu e para você vivermos uma vida cristã com o chamado de Deus neste lugar, nessa terra. Você que está aqui nesse tempo, nessa geração, você foi escolhido para brilhar. Você foi escolhido como luzeiros de Deus. E Ele fala: olha, o Espírito Santo está em você. Mas pastor, eu tenho tantos problemas. Conta para Ele. É Ele que pode te ajudar, é Ele que pode te sustentar, é Ele que pode te amparar. É o Espírito Santo que pode te fortalecer. E aqui fala que o Espírito Santo, Ele orou. Eliezer orou por Rebeca. Aqui o Espírito Santo tem intercedido pela noiva de Jesus. E fala que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele geme por você. Quando você não sabe orar, quando você nem sabe como pedir, Ele começa a interceder por você. Quando você está solitário, quando você está adoecido, Ele começa a interceder por você. Porque Ele não quer te perder, Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. E eu quero te dizer o seguinte: lá no jardim do Éden, Deus sempre foi se encontrar com Adão. Todo horário certinho Deus sempre foi. Quem falta o encontro com Deus, não é Deus que falta o encontro. Quem falta é o homem. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi se afastar de Deus e se esconder. Deus apareceu no mesmo horário e o chamou. Esse Deus continua com o mesmo método. Mesmo que você peque, mesmo que você está chateado, mesmo que você está entristecido, Deus está sempre no lugar do encontro te esperando. Sempre. E aqui nós vemos Eliezer, ele orando, intercedendo, porque você precisa entender que hoje Jesus, Ele está sentado à destra, à direita de Deus. Quem habita em mim, em você, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele conta tudo que Ele recebeu de Jesus. O Espírito Santo, Ele, como se fosse um holofote, Ele mostra a pessoa de Jesus. O Espírito Santo não tem desejo nenhum de ser Ele o centro. O Espírito Santo, Ele foca a beleza de Jesus, a presença de Jesus. Porque se você começa a relacionar com o Espírito Santo, Ele começa a te mostrar Jesus. E você começa a amar Jesus. Amar Jesus não porque seus pais vêm à igreja. Amar Jesus não porque você tem medo de ir para o inferno. Mas amar Jesus porque Ele é o nosso remédio. Porque Ele é o bálsamo da nossa alma. Porque Ele conquistou a cura, a restauração, a vida, e a vida em abundância. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ei!
Então o Espírito Santo, quando Eliezer, ele percebe a donzela, que representa a noiva, que representa a minha, você. E uma característica belíssima da noiva, que ela não é uma noiva preguiçosa. A noiva, antes de receber talentos, a noiva recebe um encargo. Ela recebe uma missão. Repita comigo: encargo, missão. Aqui no caso, o encargo, a missão da noiva, que ela nem sabia, era dar água para o servo e para os camelos. A palavra de Deus fala que Deus inclina o coração, como águas no riacho, Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer. Se não aconteceu, é porque não está no tempo de Deus, não se desespere. E aqui nós vemos que quando essa noiva, ela se mostra disposta a fazer, disposta a ser útil, disposta a sacrificar. Pensa quantos litros de água para os camelos fica cheio. Quanto tempo essa moça, ela sustentou, tirou água e deu água para os camelos, sem murmurar, sem reclamar, sem falar essas outras não ajudam, esse não faz nada. Não, ela teve o encargo no coração dela. Eu quero te dizer, igreja, que quando o encargo de Deus, que quando você tiver um encontro real com o Espírito Santo, o fogo de Deus vai queimar seu coração, e você não vai ter mais graça em nada que não seja Ele, que não seja para Ele. Enquanto isso, pastor, o que eu tenho hoje? Eu recebi fé e uma porção de amor, mas eu preciso clamar para que o meu coração se incendeie. Você tem permitido que Satanás, através das circunstâncias do lado de fora, tirem a sua alegria. E aqui nós vemos aqui que a noiva, aquela moça, ela trabalhou, ela se esforçou. Aí fala que Eliezer, ele pega joias e dá para ela. Eu quero te dizer, igreja, que quando você entender seu propósito, que quando você entender o seu encargo, pergunta para mim: qual é o encargo, pastora? Ide, pregai o evangelho. Ide, pregai o evangelho. Quando nós entendermos esse encargo, o noivo, assim como Eliezer, deu brincos, deu adornos para a noiva, o Espírito Santo vai começar a te adornar com dons. Ele vai te adornar com talentos, porque para você cumprir o encargo de noiva, você vai precisar dos dons derramados do Espírito sobre a sua vida. Fala glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Quebra cadeias, quebra cadeias, quebra cadeias, quebra cadeias. E que o Teu Espírito flua neste lugar, que a Tua graça flua neste lugar. Toque os corações, amado Espírito, porque só o Senhor que convence os corações. Aleluia. Então nós vemos aqui que Ele adornou aquela virgem. E eu quero te dizer que a noiva de Cristo, ela também precisa ser pura. As suas vestes precisam ser brancas. As suas vestes precisam, porque a pureza aqui de Rebeca representa santidade, representa a vida, representa o que a noiva espera para entregar para o noivo. Não é uma igreja fria que Deus quer, uma igreja morna. Tô mais ou menos, tô mais ou menos. Uma igreja que não tem alegria de viver o evangelho, que só os problemas vêm. Ai meu Deus, nada acontece, Deus não responde, Deus não faz. Uma igreja que murmura no tempo de Deus. Uma igreja, se não for satisfeito um desejo,
não consegue ajoelhar e adorar a Deus pelo que Ele é. Essa noiva que vai se encontrar com Ele tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E aprende a adorá-lo. Aprende a santidade. Aprende que oferecer a Ele o melhor. Eu não posso oferecer a Deus menos do que eu recebi. E o que nós recebemos salvação. Nós recebemos a presença do noivo. Uma noiva que não ama o mundo, porque quando Labão falou para ela: tu queres ir, Rebeca? Ela vai falar para ele: eu irei. Enquanto a noiva, ela não entender, nós como igreja, não só a igreja local, mas a igreja de Cristo, não entender que não é de qualquer jeito que Ele vai nos levar. Ele vai nos levar com vestes limpas, uma vida compromissada nele, uma vida santa nele, uma vida pura nele. Ele não vai negociar valores. Por isso que Ele nos chama: eu sou o seu amor. Por quê, pastora? Primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu não amo a Deus acima do marido, da esposa, do filho, do trabalho, eu estou fracassando no meu amor para com Ele. Eu estou em pecado. E nós vemos que na carta de Apocalipse fala: olha, vocês estão pecando porque deixaram o primeiro amor. Lembra-te de onde caísse, levanta-te e recebe, vive esse primeiro amor. E essa noiva, ela precisa viver esse primeiro amor, experimentar. O Senhor quer batizar jovens, quer que eles sejam cheios da glória. Ele quer batizar crianças, Ele quer batizar os adultos que clamarem, que pedirem. Quando eles começarem a amanhecer e falar: Deus, mais de Ti, menos de mim, mais de Ti, menos de mim, mais de Ti, menos de mim. Aí as nossas vestes vão sendo purificadas. Efésios 5:27 fala que nós temos que estar preparados para encontrar com Ele. E Rebeca saiu do mundo por escolha. Que Labão falou: você quer ir? Eu irei. Nós temos o livre-arbítrio para escolhermos sair. É nós que escolhemos sair de uma vida de pecado. Ah, o diabo é culpado. Não, irmãos, o diabo não é culpado de tudo, não. Nós temos as nossas escolhas pecaminosas. Em vez de escolhermos sermos cheios do Espírito, nós gastamos tempo com os pecados de estimação e não conseguimos ser libertos. Porque se nós fecharmos em um quarto e falar: eu não abro mão, eu não sou viciado, eu não sou viciada, eu vou ficar neste lugar até o meu coração estar cheio da presença de Deus. Mas a questão é que nós nos alimentamos, comemos muito do alimento que não presta. E quando vem a luta, a gente não resiste. A igreja, como igreja, nós precisamos nos fortalecer e decidir: eu quero sair desse estilo de vida. Eu quero ter um estilo de vida comprometido em buscar esse amor pleno que me enche, que queima, que transborda. E aqui nós vimos aqui que ele se levantou e ela foi com ele. E ele começa a conversar com Rebeca. O Espírito Santo conversando com a noiva. Você acha que o Espírito Santo vai conversar com a noiva? Vai conversar sobre Isaac, que representa Jesus. Uma igreja que não viu o noivo carnal pegar. Nenhum de nós viu Jesus pegar como eu estou pegando esse púlpito aqui. Quem apresenta a vida de Jesus para nós é o Espírito. Então nós vemos aqui o Espírito apresentando Jesus, Isaac para a noiva. Aí ele começa a falar: olha, ele é lindo. Ele começa a falar para ele assim, para ela: a voz dele é gostosa. Ele fala assim: ele é meigo,
Ele é firme, Ele é certo, Ele é correto, mas é amoroso. Ele obedece o Pai, Ele honra o Pai. Feche os seus olhos e ouça. A dureza do meu coração, não há nada tão doce assim. Deixa o Espírito falar de Jesus. Falas, olhas pra mim. Deixa o Espírito aquecer seu coração. Senhor, me constrange. Fala comigo. Fala, pede pra Ele. Eu preciso ouvir sua voz. Fala. Fala, eu preciso. Porque a voz dele é doce. Jesus é doce. Mesmo quando Jesus chamava atenção, ele era doce. E Eliezer fala para a noiva, ele é doce, ele é fiel, ele é respeitador, ele é um forte guerreiro, ele é guerreiro, ele é um homem forte, robusto. E a noiva, sem conhecer Isaac, ela começa a se apaixonar por ele. Falas, olha pra mim. Quanto amor, meu Senhor, me constrange. Fala comigo. Ei! Esse é o clamor, esse é o clamor. Olha pra mim. E ele vai contando para ela os detalhes da vida de Isaac. O que ele gosta de comer, como ele gosta de arrumar a mesa, como ele gosta de assentar a mesa. E vai contando, olha, o cabelo dele, os olhos dele. E vai conversando com ela. Ela não conhecia o noivo, mas era apaixonada pelo noivo. Hoje o Espírito Santo, ele mora dentro de mim e dentro de você. Ele tem todas as preciosidades de Jesus nele. E ele começa a falar: ele morreu por você. Você foi amado antes de nascer. Você foi escolhido antes de nascer. Jesus, ele deu a vida por você. Ele celebra a sua vida. Ele celebra a sua história. Nas suas dores ele não vai te abandonar. O Espírito Santo conta isso. O Espírito Santo, ele pega a palavra e traz vida na palavra. Ele fala: não temas, ó vermezinho de Jacó. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. O Espírito Santo, ele traz vida o que Jesus, ele trouxe de revelação aos seus homens de Deus. E ele fala assim: olha, quem ama a mim, ama o Pai. E nós nos revelaremos a Ele, aquele que guarda os meus mandamentos. Eu e o Pai faremos habitação nele pelo Espírito Santo de Deus. Ô igreja, a gente precisa tanto aprender a celebrar Jesus. Nós temos que sair desse Jesus histórico e religioso para um Jesus de vida, para um Jesus de relacionamento, para um Jesus que às vezes a gente começa a ficar até um pouquinho antissocial, porque a gente gosta tanto de ficar na presença dele, que às vezes ficar com gente, a gente fala: nossa, eu podia estar lá. Porque antes de você desenvolver um relacionamento, você fica doido para ficar com as pessoas, se esforça para ter momentos com ele. Quando você tem o hábito de ter momentos com ele, você se esforça para ter contato com as outras pessoas, porque dá o deleite. É gostoso estar na presença. É gostoso estar na quietude dele, porque ele sara as nossas feridas. Aqui na terra nós vamos ter aflições mesmo, irmão. É uma guerra atrás da outra. Quando a gente pensa que está livre, vem outra. Mas a gente precisa entender que o Espírito Santo fala assim: ó, Jesus venceu. Eu estou aqui porque ele me enviou e eu sou forte. Eu te sustento, eu te amparo.
Entra, por isso que ele faz a mudança de dentro para fora, porque é de dentro que vai vir. As águas vão jorrar, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. As águas vão jorrar, jorrar, jorrar. Ei! Fala que eles foram, não sei quanto tempo que gastou. E Isaac, aí a história vai para Isaac. Fala que Isaac saiu da casa do pai e ele foi orar no campo ao anoitecer. E fala que Isaac estava orando. E Isaac levantou os olhos e viu, e eis que os camelos estavam vindo. E Rebeca levantou os olhos, e quando ela viu Isaac, ela desceu do camelo, porque ela perguntou: quem é? É o meu Senhor. Ela pega o véu e se cobre. Vamos entender algumas coisas aqui. Quando Jesus virá, ele virá nos céus. A noiva que está na terra. Esqueci de falar dos camelos. O que representa os camelos carregando as riquezas. Os camelos, alguns teólogos, e eu achei interessante essa abordagem, fala que os camelos representam os anjos para entregar os dons. Isso é lindo demais. Então aqui nesse contexto aqui, por que Isaac não estava com o pai? Porque, querido, quando o noivo Jesus vier buscar a igreja, o pai está sentado no trono, o filho sai da direita e vem para se encontrar com a noiva. Então a noiva, quando ele está nos ares, a noiva é levada aos ares para se encontrar com ele. Querido, é isso aí. O que Isaac estava fazendo no campo? Orando. O que Jesus está fazendo pela noiva? Orando, intercedendo. Então fala que ele viu os camelos e ela se cobre. Quando ela se cobre é sinal de submissão e dependência. E os olhos se encontram. Meu Deus, imagine você se encontrando com Jesus nos ares. Isso não te alegra não, igreja? Isso me alegra assim abundantemente, porque eu não vou ficar em nome de Jesus. Eu quero ir. Então toda vez que eu falo nisso, eu lembro disso. Isso traz alegria ao meu coração, porque esse encontro precisa trazer alegria ao seu coração, porque é isso que vai te motivar a ter as vestes limpas, é isso que vai te motivar a estar na presença, porque nós não vivemos uma historinha de mentira, nós vivemos uma história que é real. Ele é real. Ele buscará a noiva. Ele buscará a noiva. E fala aqui que o servo contou para Isaac todas as coisas. E aí ele pega a noiva e leva para a tenda de sua mãe. E ele a toma como esposa. E foi confortado. Então o que eu aprendo aqui? A noiva é a alegria do filho. Vai ser é o presente de Deus para o filho, é a noiva. E o presente do pai para a noiva é o filho. Lindo demais. Então, qual é o seu relacionamento e seu desejo com a sua missão? Nós não podemos perder o foco da nossa missão, que é ganhar almas, que é falar de Jesus. Nós temos que sair desse lugar em que nós muitas vezes aguentamos tudo o que os outros fazem, e nós temos que nos calar para que os outros não fiquem desconfortáveis e nós ficamos desconfortáveis. O que eu quero dizer? Eu quero te dizer que você não tem que esconder sua fé. Mas eu quero te dizer outra coisa mais forte para você. A sua fé se manifesta nas suas vestes.
O que é as vestes, pastora? São os meus atos, os meus comportamentos visíveis, que as pessoas olham para mim e falam: eu vejo Deus em você, eu vejo Jesus em você, eu vejo. Não é só falar, é manifestar. O jovem manifestar, o marido manifestar para a esposa manifestar para o marido. Nós precisamos ter uma vida de noiva, porque nós temos um noivo que vai olhar para as nossas vestes, e elas não podem estar de qualquer jeito. Uma noiva que não perdoa, uma noiva que ama as coisas e os valores do mundo, uma noiva que esconde o seu noivo, a sua fé. É como se fosse o meu compromisso. Eu sou noiva, eu quero sair, eu tiro minha aliança, vou para as festas, vou para todo lugar. Você tem alguém? Não, não tem ninguém não. Ah, então vamos ficar juntos, vamos ficar, não tem problema não. Vamos sentar nessa mesa. Vamos sentar nessa mesa. Ah, vamos ouvir esse tipo de... Vamos dançar. Vamos. Eu escondo o noivo. Mas Jesus, ele fala assim, olha, o Deus fala assim, ó, aquele que se envergonha de mim, Jesus fala, eu me envergonharei dele diante do Pai. Diante do Pai. Então, amados, se você tem um noivo, você tem uma aliança com o noivo. Ela é invisível, mas o sangue de Jesus é essa aliança. Saiba que o Senhor, Ele colocou dentro de você tudo que você precisa para viver um evangelho pleno. Às vezes vai ter sacrifício, às vezes vai ter dores, mas todo mundo tem, não é só você. E nós estamos juntos caminhando para Jerusalém. Nós estamos juntos para a morada de Jesus. Então o Senhor nos chama, fale, viva Jesus, represente Jesus. Não tenha vergonha dele. Fale. Seja um instrumento de Deus. As riquezas que Deus te dá. Saiba como que Deus quer que você trabalhe com as suas riquezas. As coisas que Deus te dá. Não é só para você. Esse compromisso. O que Rebeca fez? Ela tinha o compromisso de trabalhar dando água, se esforçando e sacrificando. O nosso compromisso é buscar a Ele e falar dEle, viver dEle, experimentar a Ele. Como que eu faço isso, pastora? Fecha o seu quarto, vai para um lugar sozinho, põe uma música e começa a falar que Ele é santo, santo. Eu não sei falar outra coisa, fala o tanto que você sabe. Acabou, fica caladinho, espera, vai falar com você de novo. Aí você começa a falar de novo, e começa a falar de novo, busca o batismo do Espírito Santo. Fala, Deus, eu quero falar em línguas. Eu quero, esse povo é doido. Eu quero ficar doido igual esse povo. Eu quero a presença, eu quero a glória, eu quero a vida. Eu quero mover em mim, através de mim. Então eu vou dar esse tempinho para você colocar a mão em direção ao seu coração e começar a orar no que foi ministrado. Você é a noiva. Aonde Deus te colocou, Deus te colocou nas suas mãos pessoas para você influenciar. Aonde Deus te colocou uma família para você influenciar. Aonde Deus te colocou às vezes colegas de trabalho para te influenciar, para você influenciar. Ah, pastor, eles me perseguem. Sempre sirva a mesa. Não deixe que a ofensa te tire da função de servir, porque você foi salvo pela mensagem do Evangelho. E se alguém aqui nessa noite sentir no coração de falar, eu quero ter aliança com Jesus, eu quero ter aliança com Jesus vivo, eu quero ter aliança com Jesus que me amou quando ninguém me amou, que me ama quando ninguém me ama, que me consola quando ninguém me consola, que me dá esperança quando eu não tenho. Se você ainda não tem essa aliança e gostaria de tê-la, venha à frente. Venha à frente.
Vem à frente. Fala, eu preciso, Jesus. Eu preciso. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele chama a noiva, Ele chama a noiva, Ele chama a noiva. Vem, minha noiva. O Senhor nos chama, Ele nos chama. Vem, se você sente isso no seu coração, venha. Não se envergonhe dele. Não se envergonhe. Vou te abraçar. Vem, minha noiva. Quem tem o chamado, por algum motivo, você perdeu o foco. Quer almas para Jesus, amor por essas almas. Vem à frente, nós vamos orar por você. Ou você quer que o amor por almas aumente? Vem à frente e fala: Deus, eu quero que esse amor aumente na minha vida. Eu preciso desse amor. Aumenta o meu amor, Jesus, pelo Senhor. Aumenta o meu amor pelo Senhor. Jesus, eu compareço aqui na frente. Eu quero ter esse amor por almas, Jesus. Eu desejo esse amor por almas, Jesus. Eu quero, Jesus, esse amor por almas. Eu quero te amar mais, Jesus. Porque ainda eu não te amo o suficiente, Jesus. Eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais, Jesus. Se você sente esse clamor no coração, que você venha. Venha e fala: Deus, eu preciso te amar mais. Eu preciso te amar mais. Eu preciso. Porque enquanto a noiva não se prostrar em dependência ao Espírito, não tem como Ele dar os dons. Eu preciso tanto, Jesus, do Senhor. Eu preciso tanto, Jesus. Vem, minha noiva. O Senhor chama a noiva. O Senhor chama a noiva. O Senhor chama a noiva. Vou te abraçar. O Senhor chama a noiva. Nós queremos, Jesus, amar mais. Nós queremos amar mais. Nós queremos amar mais. Nós queremos. Vem, minha noiva. Nós queremos sair dos valores do mundo e falar dos seus valores. Coloca amor pelo perdido, amor pelo miserável, amor pela prostituta, amor, Senhor, pelo indigente, amor, ó Deus, pelo perdido, por aquele que não te conhece, Jesus. Mas encha-nos de tal forma, Jesus, que a nossa vida seja uma inspiração para o perdido. Que esse amor em nós transborde, seja uma inspiração. Que nós não vivamos na religião, nos métodos da religião, mas que nós vivamos, ó Deus, em transbordar de amor. Porque, Senhor, nós queremos ouvir como o Senhor ouve. Fere o nosso coração com aquilo que fere o seu coração. Aquilo que aflige o seu coração, que o nosso coração seja afligido. Ei, 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 ei. Xererere, bababaiererererererere. Oh, Jesus.
Jesus, nós queremos renunciar a nós mesmos, as nossas vaidades, ó Deus, o nosso orgulho, Senhor. E nós queremos, ó Deus, a viver focado no propósito. Oh Jesus, aqui tem vários aqui, Jesus, vários homens e mulheres prostrados, clamando por esse amor, clamando pela sua vida em nós. Enche-nos de amor, Jesus. Encha-nos de amor, Jesus. Encha-nos de amor, Jesus. Oh, Jesus. Perdoa, Jesus, as nossas vaidades, que nós sonhamos aquilo que o Senhor sonha. Aleluia. O Espírito derrama os seus dons para a sua noiva. Derrama os seus dons para a sua noiva. Oh, sejam as portas, ó Deus, que o Senhor abrir para esses homens e mulheres de Deus, que eles possam entrar por essas portas sabendo que são embaixadores. Ajude-os, ó Deus. Ajude-os, ó Deus. Derrama dons sobre eles, ó Deus. Derrama dons sobre eles, ó Deus. Evangelistas, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Ide por todas as nações. Anunciando. Levanta, Senhor, Joões Batistas. Levanta homens e mulheres como a voz profética da vinda do noivo. Homens e mulheres com a unção de autoridade para anunciar a vinda do Rei. Aviva, ó Deus, a tua obra. Aviva, ó Deus, a tua obra. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. E levanta homens e mulheres para anunciar as boas novas. Porque até na velhice ainda darão frutos e serão viçosos. Louve a Deus com as suas palmas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Todos os dias, nas minhas orações, eu tenho clamado ao Senhor, pedindo Ele para me dar amor pelas almas, aumentar o meu amor por Ele, a tal ponto que a minha vida não seja prioridade, mas anunciar Ele seja a prioridade. E é possível o amor crescer. Nós vimos como o amor de Pedro cresceu. Pedro abandonou e largou Jesus. Mas quando o amor dele foi crescendo, ele morreu por Jesus também, para anunciando Jesus. O nosso amor, ele pode crescer. Nós terminamos hoje o que nós propomos no nosso coração, um mês de busca para que o nosso amor por Deus aumente. Semana que vem, dia 5, é Santa Ceia. Nós vamos começar o projeto de vida. E o projeto de vida que Deus nos deu foi Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará.
Então esse próximo nós vamos entrar agora. Vai falar muito dessa glória, dessa presença, desse derramar, do coração arder. São momentos que Deus está nos dando como igreja, do derramar precioso do coração dele sobre nós. Então semana que vem, que é Santa Ceia, nós iremos começar esse projeto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.